Pessoal, sobre a reforma tributária, a gente precisa esclarecer um ponto importante. Não existe reforma tributária daqueles tributos que incidem sobre o patrimônio e muito menos reforma tributária dos tributos que incidem sobre a renda, notadamente das pessoas jurídicas, tá bem? A reforma tributária aprovada com a emenda constitucional 132, tá? Ou seja, se alterou a Constituição Federal, lá no topo, imagine assim. Depois se editou leis complementares, que são aquelas leis de maior hierarquia, com o quórum mais sofisticado para sua aprovação, regulamentando essa emenda constitucional. Essa reforma tributária é a reforma sobre o consumo, tá bem? Então, a emenda constitucional 132 foi devidamente regulamentada pela Lei Complementar 214, que foi sancionada no início do ano passado, né, dia 16 de janeiro, ela entrou em vigor de 25, e agora, mais recentemente, ontem, foi sancionada a Lei Complementar 227, que completou a regulamentação dessa emenda constitucional que trouxe a reforma tributária sobre o consumo aqui no Brasil. Ou seja, o que aconteceu foi que se criou um modelo de IVA dual, ou seja, um tributo que incide sobre o valor agregado nas cadeias, não é? O qual é formado, esse IVA dual, pela CBS e pela IBS. A CBS, portanto, substitui o PIS e a COFINS, ok? E a IBS, ou o IBS, melhor dizendo, que é o Imposto sobre Produto e Serviço, CBS é a Contribuição sobre Produto e Serviço, voltando, e o IBS, portanto, substitui o ICMS, o ISS e o IPI, apesar do IPI subsistir por motivos de incidências e de benefícios fiscais, enfim, da Zona Franca de Manaus. Mas, em princípio, ele também foi incluído nessa substituição. O que eu quero dizer? Existe, sim, vários outros tópicos tratados ao redor, né, indiretamente, na reforma sobre o consumo. Por exemplo, critérios através dos quais vão ser calculado o valor venal de imóveis, por exemplo, algumas regras específicas que tratam da incidência do ITBI, do TCMD, até mesmo do IPVA. Mas todas essas mudanças vieram no bojo da reforma sobre o consumo e eram necessárias para que esta fosse implementada. É errado falar, como eu tenho infelizmente assistido, que nós estamos diante agora, com essa Lei Complementar 227, uma complementação já dessa reforma plena, incluindo a reforma sobre a tributação do consumo. Isso não é verdade, tá bem? Tanto que tramitam projetos de emenda constitucional tratando sobre uma reforma profunda também, imposto de renda, pessoa jurídica, enfim, tá certo? Que são outras tributações, que têm outras materialidades, ou seja, elas incidem sobre outros fatos econômicos. Então vejam, eu repito, a emenda constitucional 132 tratou da reforma sobre o consumo. Se houve alguma mudança em alguns dispositivos de alguns outros tributos que não sobre o consumo, exemplo, ITBI, TCMD, IPVA e tudo mais, foi muito mais para que fosse possível implementar essa reforma muito ampla. É como se tivessem vindo meio de revesgueio, como diriam os antigos, né? Mas o alvo não é a reforma sobre o consumo, muito menos sobre o patrimônio, tá certo? É isso que a gente tem que entender para acompanhar essas mudanças e perceber que pode seguir havendo reformas em algumas outras incidências, aliás, que em algum ponto são necessárias, especialmente alguns tributos que incidem somente nos estados, outros nos municípios, e as suas incongruências entre si, e por aí vai, tá certo? A gente não pode confundir esses aspectos, tá? De qualquer forma, a gente precisa entender que nós já estamos em 2026 e a reforma tributária sobre o consumo já entrou em vigor. Óbvio que nessa primeira fase, com uma alíquota meramente de teste de 1%, formado 0,9% para a CBS, 0,1% para a IBS, a gente já sabe que as empresas que prestarem as devidas declarações fiscais e cumprirem suas obrigações fiscais de contabilização não vão ter custo nenhum de aumento da carga por isso. Também sabe que o fisco já se manifestou no sentido que não vão haver autuações, especialmente nesse primeiro semestre de 2026, até para que os sistemas possam se consolidar, os contribuintes possam entender melhor essas mudanças, adequar notas fiscais, sistemas de lançamento, porque mudou muito o sistema, a forma pela qual
o IVA vai passar a substituir esses outros tributos que tinham uma lógica completamente diferente, tá bem? Forte abraço a todos.